Eu preciso errar mais rápido, eu erro mais rápido e eu identifico o erro mais rápido. Com isso eu consigo ter um plano de ação mais rápido. Então, o problema é errar? Nunca vai ser, porque o ser humano é errante. A nossa natureza é errante. A gente nasceu justamente assim, com defeitos, a gente erra, é normal. O que não é anormal? Eu não identificar o motivo. Está começando mais um episódio do podcast do Zero ao Império. Eu sou Rafael Temple e ao meu lado está o senhor Marco Castro. Muito boa noite, Marcão. Boa noite, garoto. Como está o seu sucesso? Ele tá correndo e eu tô correndo atrás dele. Eu tô lá perseguindo. Maravilha! Assim é a vida, cara. Como ele tá? Eu quero saber. Ué, vai saber. Tá correndo, O né? sucesso existe, eu quero saber como ele tá. A gente vai laçar um dia. Então, maravilha. Marcão, quero dar as boas-vindas aos nossos amigos imperadores. E hoje a lição será sobre como aprender com os erros dentro do seu império. Manda bala, na lata, na lata. Acho que quando você tem essa visão, né? Vou falar como pessoa, né? Vamos falar que as pessoas constroem a empresa. Quando você tem essa visão de entender que o erro faz parte da vida, o erro faz parte do processo e que as dificuldades e os erros existem, graças a Deus que existem, porque senão a vida perderia o sentido, né? Quando você entende que eles são necessários, porém, a gente não pode olhar para um erro, para uma dificuldade e falar assim, errei, difícil, né? Não. É olhar e falar assim, não, peraí, errei, né? Errei porque tentei. Se não tivesse tentado, eu não teria errado também, mas e aí? Já era, né? Não, peraí, vamos tentar aprender. E uma coisa que é muito, muito importante na área científica, né? Eles usam muito essa questão, sempre eles têm tudo muito assim, eles vão fazer um teste de um novo medicamento, eles anotam tudo, né? Anotam quem está testando, a dosagem testada, anota o dia que testou, quanto tempo depois deu reação. Naquele filme Eu Sou a Lenda, ele faz muito isso no filme, então ele vê se a medicação matou o hospedeiro, se matou o vírus, enfim. Na vida, na área na parte de organizacional, também tem que ter esse rastro, sabe? Então, tem uma metodologia de gestão de projetos que chama Scrum, que é uma metodologia ágil de projetos. Essa metodologia, ela tem uma base, um fundamento que é o quê? Errar mais rápido. Olha que interessante, né? Eu preciso errar mais rápido, eu erro mais rápido e eu identifico o erro mais rápido. Com isso, eu consigo ter um plano de ação mais rápido. Então, o problema é errar? Nunca vai ser, porque o ser humano é errante. A nossa natureza é errante. A gente nasceu justamente assim, com defeitos, a gente erra, é normal. O que não é anormal? Eu não identificar o motivo. Então, algumas dicas que eu dou aqui. Quando identificar um problema, a ocorrência de um erro, senta com a equipe, coisa rápida, não estou falando aqui de perder um dia, de horas, coisa rápida, assim, pessoal. O que aconteceu? Qual foi o problema? Qual foi o erro? O erro foi este. Tá, vamos identificar então o que é a causa e o que é o efeito. Certo. Causa e consequência. Causa e efeito. Tá? Efeito e consequência é a mesma coisa. Então eu vou sempre identificar a causa de um erro e a consequência dele. Ou algumas pessoas gostam de chamar o efeito dele. O que esse erro vai causar nas demais áreas ou impactar. Por quê? Quando você consegue fazer esse exercício, não é fácil, exige um pouco de raciocínio, mas por isso que eu estou falando para você fazer com equipe, né? Você senta com as pessoas que trabalham com você e faz. Por quê? É mais ou menos assim, ó. Dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. É a dor, é o meu problema. Certo. O que eu faço para passar a dor de cabeça? Eu tomo um remédio. Exatamente. O remédio atacou a causa ou atacou o efeito? Ele vai atacar o efeito. Atacou o efeito. Qual que é o efeito? É a dor de cabeça. Dor Por de quê? cabeça. Qual que é a causa da dor de cabeça? Você não sei. sabe.
Não sei. Você não sabe se é uma coluna, se é um problema de visão. Você não sabe. Você tem que fazer um exame no médico, né? Passar e tal. O que eu estou falando aqui na empresa é a mesma coisa. Aconteceu um erro. Interessante isso, né? É a mesma coisa. Mas agora você puxou para uma linha que causa e efeito, certo? Uhum. E como que a pessoa consegue identificar, né, o que é o efeito? Porque às vezes os dois podem estar tão próximos que estejam sendo maquiados. O efeito é simples. Certo. Aconteceu um erro, aconteceu um problema. Qual que foi a consequência? A consequência... Faltou peça. Certo. Faltou peça. Isso é o erro, né? Esse é o erro. Por causa do erro de não ter peça, eu não consegui produzir. Tá aqui, ó. Não produzi. Então, eu não tinha peça, não tive peça no meu estoque, não consegui produzir. Certo. Agora eu quero identificar o quê? Peraí, por que não teve? tem peça? Por quê? Porque... Mas não é uma coisa só. Esquece, esse negócio de uma coisa só é infantilidade. Não, Quem foi o culpado? Não, o culpado não. O culpado nem sempre. É irrelevante, né? Porque já aconteceu, todo mundo perdeu. Exatamente. Agora, quando você pega a raiz, que é o início, vamos dizer assim, o início do problema, Sim. Como que você consegue identificar lá, na raiz? Porque você chegar e às vezes você vai rastreando o problema, você só chega até metade do caminho. Então, por isso que eu falo, precisa de pessoas. Se você for fazer uma análise dessa sozinha, você não sai do lugar. Não sai. Com 2 pessoas, você anda mais. 3 pessoas, anda mais. Quanto mais pessoas eu envolvo nesse processo... Das pessoas envolvidas. Das pessoas envolvidas, obviamente, dá mais resultado e ele é mais efetivo. Então, faltou peça. Por que faltou peça? A gente vai começar a envolver as pessoas que a gente não... Porque assim, quando você fala assim, bom, vamos conversar com quem entende. Quem é departamento de compra que não comprou peça? É o Rafael, chama o Rafael. O Rafael vai citar o nome de outra pessoa, você chama outra pessoa. Exatamente. O intuito não é caguetar ninguém, não é dedurar ninguém. Só identificar o problema, é ser maduro, né? Homem e mulher maduro dentro de uma empresa, é assim, ó. A empresa é o que a gente tem que prezar sempre, né? Então, vamos lá, identificar e a gente vai chegando. Eu fazia muito sem auditoria, né? Quando eu pegava alguma coisa lá que não estava condizente, eu ia na outra área, conversava, falava assim, ó... citou o nome do fulano. Você ia falar com o fulano. Fulano, tem que falar. Quem é o responsável lá da área? O diretor é o César, mas o gerente é o Carlos. Então eu procurava um dos dois, falava assim, gente, ó, lá na área tal, citaram que vocês que dão, né, colocam lá uma informação no sistema errada, então tá dando um problema lá de auditoria, eles vão acabar tomando um ponto de auditoria. Sim. Então eu acabava fazendo esse permeamento, essa procura. Então não é difícil. Não é difícil, assim, é trabalhoso. Tá. Então por isso que eu falo, aconteceu um problema, aconteceu um erro, tenta achar a causa do erro. Tá. E a causa é você escavar, tá? É cavocar. Tem uma metodologia que chama os 5 porquês. Sim. Você responde por quê? Por que faltou peça? Porque ninguém comprou. Por que ninguém comprou? Porque alguém esqueceu de comprar a peça no tempo certo. Por que alguém esqueceu? Sabe, você vai fazendo a teoria dos 5 porquês. Chega a ser chato. É chato, mas... Você vai destrinchando. Destrinchando, só que o fruto disso é você achar a raiz do negócio. Você consegue achar a causa, problema na raiz. Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai tratar o certo. Você não vai tratar, né, o efeito. O que muitas empresas fazem? As empresas que não têm essa noção, elas tratam o efeito. Quando você trata o efeito, você está apagando incêndio. Tá, então dá um exemplo de efeito. Bom, vou dar um exemplo, assim, um exemplo mais rápido, só para a gente ficar mais fácil. Vou dar um exemplo aqui. Você está aqui produzindo. Vamos supor, se você é uma indústria automobilística, você está na linha de produção, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu coloco o parafuso na roda do carro. Se eu sou uma hamburgueria, vamos supor que eu estou aqui fritando hambúrguer. Tá? Por aí vai. Então, assim, estou aqui pegando um parafuso, 2, 3. Quando acabou meu estoque de parafuso, eu sinalizo, né? Pessoal, preciso de mais parafuso. Não tem parafuso. Aí você vai para a produção. Certo. Aí, se eu vou atacar o efeito, é o quê? Pelo amor de Deus, corre ali na esquina e compra parafuso. Pelo amor de Deus, corre ali na esquina e compra mais carne, sabe? Acabou. E você não vai entender o porquê faltou. Não, você nem pesquisou, você não tá... Assim, por exemplo, eu tô aqui colocando parafuso. Eu questionei você? Não questionei.
Só Por corre. que acabou o parafuso? Eu não questionei. Hum, Meu, pelo amor de Deus, acabou a carne, acabou o parafuso, acabou, sei lá, acabou alguma coisa. Corre e compra. Acabou, já era. Então a primeira dica para aprender com os erros é fazer a pergunta: por quê? Por quê? E no máximo até 5 vezes ou mais de É, 5, até que você chegue à resposta. a teoria dos 5 porquês. Por que acabou? Por quê? É a Por que acabou a carne? primeira dica. Por que acaba uma carne numa hamburgueria? Cara, estão fazendo cada vez mais e ninguém foi lá comprar. Por quê? Talvez o dono ou o comprador esteja também trabalhando dentro da hamburgueria por uma gestão mal feita. Não sei, às vezes funcionário está faltando, rotatividade. Por quê? Então, Você entende? Se você vai, tudo tem um porquê. tudo tem um porquê, Tem um entendeu? porquê. Então assim, você vai achando esses montes de essas causas, elas têm um monte de causas. Assim, uma coisa que eu levo muito para a área da aviação. A área da aviação, quando um avião cai, nunca é uma causa isolada. Sim. Nunca é uma causa isolada. Por quê? Porque para um avião sair do chão, é tanta gente olhando o avião, é mecânico, é auditor, é inspeção de qualidade, é tanta gente, engenheiro de voo. E assim, antes do avião sair do chão, liga a turbina, faz teste de turbina, faz teste de sensor, faz teste para saber se o sensor da turbina está pegando, se a turbina está ligada. É muita coisa. Quando uma turbina explode, um avião bate, cai, é uma cadeia de coisas. Uhum. Então, assim, é desde lá do cara que fabricou, certo? Que tem um fabricante. Certo. Tem que ver se o fabricante fabricou certo, se no manual estava a instrução certa na hora que acontecesse isso. Tava no manual? Não, não tava. Já chama um problema. Entendeu? Ou tava no manual? Tava. Aí tá, estava no manual, vamos ver se o piloto identificou a causa certa, tomou as ações certas com base no manual ou não. Sabe? Então, assim, é uma cadeia. Então, assim, isso é o que tem que acontecer com o problema. Você tem que vir buscando a cadeia. Tá, e de forma que, com isso, você aprenda a sempre não se precipitar, né? Aí que entra uma outra questão. Certo. É sempre bom você ter um documento. Vamos supor que você tem um documento lá de política interna, regimento interno, tá? Alguma coisa que seja um manualzinho de instrução ali. Esse manual de instrução, cada vez que um erro é identificado, esse manual de instrução vai para outra versão. Quer ver, né? Versão 1, versão 2, versão 3. Então, essas versões têm que ser com base em quem melhoria. Certo. Poxa, identificamos um erro aqui a partir de... Até ontem, o procedimento era esse. Mas, como aconteceu um problema, a partir de hoje, o procedimento passa a ser esse. Pronto, menos um problema para nossa cadeia. Entendeu? Entendo. Nossa cadeia produtiva. Identifica o problema, faz as perguntas, os porquês. Achando o problema, anote o problema. Formaliza. O que mudou. E deixa visível para quem está envolvido com o projeto, com saber o trabalho. Isso é importante. Saber qual o comunicação. Pessoal, ontem aconteceu um problema, ontem aconteceu um erro. Certo. Aconteceu um erro. Não precisa... Acho que assim, você usar a palavra erro não tem problema. O problema é você usar a palavra erro com o nome de alguém na frente. Aí não dá certo. Aí você tem um culpado. Né? Não, aí não dá certo. Não dá certo. Pessoal, ontem aconteceu um desvio, né? Um erro, um problema. E nós fizemos isso para corrigirmos, tá? Então, a partir de hoje, não você pode... faz um inventário, né? A partir de hoje não pode mais fazer isso e tal, né? Que é o que a área da aviação faz muito, né? Cada vez que acontece um acidente aéreo, eles identificam as razões do acidente aéreo e os novos procedimentos manuais de boas práticas da aviação vai mudando, né? Certo. Então, por exemplo, infelizmente precisou que um avião passasse no meio de uma nuvem chamada, acho que é Nimbus, né? Que é a mais pesada que tem. E caiu para alguém falar, caramba, o avião não suporta passar no meio dessa nuvem. Aconteceu, infelizmente. Então, com base no... O que aconteceu? O avião, né? Foram vendo tudo isso aí que eu falei. Manual, sistema elétrico, sistema mecânico. O que o piloto fez? Eles conseguiram identificar que não foi nada. Foi simplesmente porque a ação da natureza foi mais forte do que a fuselagem do avião. Que interessante. Então, a partir de hoje, esse tipo de nuvem não é mais aconselhável que os aviões cruzem essas nuvens. Dá a volta. Então, olha a importância de você ter essa perseguição, né? Essa trilha do erro. Sim, fazer um rastreio ali, né? Porque a gente está falando de avião, que poupa vidas, mas na tua empresa está poupando dinheiro. Tá poupando dinheiro. Tá poupando dinheiro, poupando erro, poupando tempo, porque cada vez que você erra, você tem que refazer, gasta mais dinheiro, gasta mais honorário, gasta mais peça, gasta o dobro, gasta insumo, gasta tudo. Então, erro, você não pode olhar pro erro e falar, putz, errou, aconteceu. Não,
Não pode desdenhar também, né? Não Você tem tá essa. falando de algo sério que é a tua empresa, muitas vezes custa vidas também, porque vidas no sentido de trabalho. Sim, sim. Você acaba demitindo uma pessoa que a pessoa não é culpada É. do que aconteceu. Então, saber fazer esse inventário, saber fazer a pergunta certa é uma forma de você conseguir identificar uma melhoria e, através dessa melhoria, você tem mais qualidade no seu processo. Sim. Outra coisa que eu quero frisar. É sempre bom você trazer pessoas para dentro do processo. Tá? Existem algumas metodologias que estão em desuso por algumas empresas, que são metodologias que assim, ó, pega a área tem gerente, analista e o estagiário. Certo. Tem 3 pessoas. Acontece alguma coisa, os 3 sentam juntos e melhoram ali entre eles. Mas a empresa é um organismo vivo. Eu tenho várias outras áreas aqui, com outros gerentes, analistas e estagiários que fazem parte do meu processo produtivo. Então, o que é o certo? Dentro da própria área, identificou a causa, corrigiu, beleza. Mas agora eu vou formalizar para as outras áreas adjacentes para que elas também fiquem espertas no que aconteceu. Porque é uma cadeia produtiva. Cai na comunicação. Comunicação. Então, assim, poxa, nós 3 aqui melhoramos. Mas vamos chamar lá o cara da área Olha aqui que do lado. interessante Porque isso. o cara aqui da área tem uma visão que a gente não tem. Olha entendeu? que interessante. É engraçado. Você tem um erro, faz o inventário do erro, e a partir desse momento que você tem, o que você está falando não fica só com você, espalha a informação. Espalha informação. E outra coisa, passa para frente. Na hora de você achar a causa, já é bom você chamar outras pessoas de fora. Já é para ajudar. Para ajudar, já é bom. Já é bom que eu diga assim, isso é a melhor prática de mercado mundial global. Isso é testado e validado, não é minha opinião, Tudo tá? com muita seriedade. Né? Não é minha opinião, não. Eu tô dando supra-sumo aqui da gestão, tá? É a nata. Chamar gente de outras áreas para ajudar na identificação de erros é a melhor coisa que você faz. E eu identifiquei. Agora eu vou compartilhar o erro. Olha como você tem que ter humildade e maturidade. Porque se você fala, eu vou encobrir aqui. Não, pelo amor de Deus, ninguém pode saber o que aconteceu dentro da minha área, não. Ixi, aí já era. Embora a gente saiba que como temos seres humanos nas áreas, né? A gente sabe que o ego não deixa. Infelizmente. Mas o ego é destrutivo. Pelo que você fala, para o bem da empresa, para o bem da que aquela empresa continue fazendo os seus negócios, é importante que faça todo esse processo. Rafael, uma empresa séria, um imperador de verdade, quem está querendo construir uma empresa séria, ele tem que pregar o tempo inteiro que é pro bem de algo maior que ele, que é a empresa. Os funcionários, os colaboradores, as pessoas precisam entender que a organização ela está acima das pessoas. Existe um bem maior acima. Por quê? Se os seus funcionários têm aquela visão de eu estou trabalhando para enriquecer meu patrão, amigão, tem que ter um propósito. Tá prejudicial. Essa fala é uma fala nociva. Eu estou trabalhando para encher o bolso do meu patrão. Não é assim, cara. Sabe? Então, é de cima para baixo. O imperador já tem isso na mente dele. O imperador tem isso. Ele fala assim, galera... A causa é maior do que eu. Fala assim, galera, eu tenho um cargo dentro de uma empresa. Eu sou dono, né? Eu sou presidente, eu sou diretor. Eu também tenho um cargo igual a vocês. Então, assim, o dinheiro, quando o cliente paga, o cliente não paga na minha conta física, ele paga na conta jurídica. Então, a conta jurídica paga o salário de vocês e as contas, e uma parte vem para mim. Se é a maior parte ou não, isso não importa. Não importa, cada um. E outro cara é o dono. Cada empresa. Isso não interessa. O que interessa é que é dinheiro de cliente para uma conta jurídica, essa conta jurídica, juntando todos esses dinheiros, né, de clientes, forma meu financeiro, que eu pago as contas, aluguel, água, luz, telefone, salário, e pago o meu salário também, meu prolabore. E aí, o que sobra é o caixa da empresa. Maravilha. Entendeu? Essa é a visão. Então, isso tem que ser pregado. Pregado é assim, é constantemente, todo dia falado, deixar claro na cabeça das pessoas. Olha, a empresa é maior do que qualquer pessoa aqui dentro. Sim, eu vejo muito isso com time de futebol. Sim. O time de futebol muitas vezes... A camisa, né? A camisa, o peso da camisa. Tem jogador que se sente maior do que a instituição. Sim. Ele acha que
provavelmente o cara às vezes tem uma habilidade fora do comum, então ele pensa, cara, esse time precisa de mim. Pobre coitado, né? É. O Cristiano Ronaldo era a estrela do Real Madrid. Saiu do Real Madrid. Foi pro Juventus. Aí entrou o Hazard na contratação. O Real Madrid tá aí. Morreu? Acabou? Acabou, senhor? Só não tem a mesma quantidade de títulos. Vamos assim, ó, não tem a mesma performance, não tem a tem. mesma marcação de gol, enfim. Mas assim, a instituição Real Madrid tá lá. Um time que eu digo que foi basicamente assim inteligentíssimo no seu processo de transição cultural, que é difícil você colocar, eu digo muito assim, a questão da cartilha, né? Quando você, por exemplo, você pega o São Paulo. O São Paulo é um time gigantesco. Só que alguns jogadores que estavam jogando lá, com respeito a qualquer jogador, mas alguns jogadores parecia que não conheciam a história do São Paulo. Então o São Paulo em campo parecia time pequeno. E a torcida, ela trabalha em cima disso, da gozação, tal, essas coisas. São Paulo é time pequeno. São Paulo não é time pequeno. Um time que tem 3 títulos mundiais. Ou seja, ele saiu aqui, ele só disputou 3 mundiais, certo? Ele saiu daqui 3 vezes e não perdeu nenhuma. Ganhou os 3. De times europeus. Não foi de time da Arábia. Não, times europeus. Final, time europeu. Ele trouxe o caneco. Então você entende, cara, quem fala que o São Paulo é time pequeno, é uma pessoa que desconhece a história. Então tem muitos jogadores que fazem com que eles, sei lá, o futebol deles não agregam o valor que o time tem. Ao contrário, minimiza. Por exemplo, para mim, isso é a parte lá da gestão que não sabe passar para o jogador. Olha, você tá num time grande. Amigão. Aqui a coisa funciona assim. O São Paulo, todo campeonato que ele entra para disputar mesmo. É forte para chegar longe. Os aparelhos da academia são bons, o fisioterapeuta é bom, o preparador físico é bom, o preparador técnico é bom. E retorna. Retorna. Não é assim. Aqui a gente tem patrocinador, aqui a gente tem torcida. Então, assim, o time que melhor fez isso, para mim, foi o Barcelona naquela época de 2010. Que passou ali de 2008 até 2017. Que quando saiu Deco, Eto'o, Ronaldinho, entrou Messi, Xavi, Iniesta. Mas ali foi um trabalho. Ali foi quando muito bem pensado. Quando o Xavi, Iniesta e o Messi entraram, foi um trabalho assim, nós vamos repor peças fundamentais ao ponto de que as peças anteriores ficarão obsoletas. Que para mim, o Ronaldinho joga muito, mas com Xavi, Iniesta e Messi, tinha outros. Não perdeu o brilho, né? O Barcelona se manteve. Piquet, Puyol, não perdeu. Então você percebe que o time fez o quê? Uma transição muito bem feita. Aprendeu, porque ficou um tempinho lá sem ganhar título. Sim. Aprendeu, falou, mano, preciso ganhar título, eu preciso ter um time competitivo. O que eles fizeram? Implantaram uma cultura na base. Na base. Da base eles trouxeram, eles já tinham um time principal. No time principal eles deixaram algumas peças-chave ali como chave, né? Que nem o Ronaldinho, você vê ele passando praticamente o bastão pro Messi. Foi fantástico, porque depois disso o Messi ganhou muitos títulos pelo Barcelona. Então, nossa, ficou uma potência. Na empresa é a mesma coisa. Se o imperador, um erro que eu identifico, não sei se você ia mencionar, mas um erro que eu identifico é o cara não criar novas lideranças. Sim. Ele não criar peças que possam repor. Sim. Então ele simplesmente se preocupa ali com a questão com o dia a dia. O dia a dia, mas, cara, beleza, e se der pane? Né? Você mesmo, quando abriu a hamburgueria, você criou um sistema lá que todo mundo passa por todos os lugares. Combinou com a equipe. Por quê? Você não sabe quando o funcionário vai passar mal. Exatamente. Então, mas por que você fez isso? Justamente para não ficar sem operação. Mas você aprendeu com quem? A gente sabe que tem o McDonald's, que o McDonald's é assim. Todo mundo conhece. Então você falou, poxa, é um exemplo que deu certo, mas por que pro McDonald's deu certo? Eu aprendi isso, eu lembro que eu ficava espantado que a gente, quando era novo, eu vi isso no McDonald's, né? Mas um dia eu vi isso dentro de um banco. Dentro de um banco? Essa eu não sabia, essa é nova. Chama Job Rotation, rotação de trabalho. Dentro do banco. Então, tipo assim, você quando entra com... Você foi fazer o quê? Você foi fazer auditoria? Você viu isso? Não, aí no caso foi conhecimento de vaga mesmo, por RH. Que eu lembro que o RH de um banco virou pra mim e falou assim, aqui a gente tem um sistema de job rotation. Então, tipo, o estagiário quando entra, veja, até ontem não era assim.
A partir desse ano é assim. O estagiário, quando entra, ele vai passar por todas as áreas do banco. E naquela que ele se der melhor, ele vai continuar. Ah, sim, lá Entendeu? na Drogaria São Paulo tinha. Job rotation. Tinha isso, só que era com um jovem aprendiz. Isso, E eles aí fazem isso. os meninos lá era engraçado. Ele entrava com 14 anos, cara. Era engraçado demais. E aí eles iam passando por todas as áreas. Aí quando eu tava ali mais ou menos com 17, 18 anos, quando tava acabando o contrato, então eles já falavam, e aí, a gente tem oportunidade. Qual vaga que você quer? Surgiu em tal área. Então, você já viu uma pessoa formada, né? É interessante, porque você forma. Cara, e não tem nada melhor, porque cada um tem uma visão, né? Então, assim, eles têm a visão de como funciona, quando pagar a receber o jurídico, o marketing, né? E, meu, você tá dando, sabe o que você tá fazendo? Você tá dando sopa pro azar. Né, no bom sentido. Sim. Você tá fazendo a pessoa passar por um monte de área. Aí imagina, a pessoa passa por uma área, ela se apaixona. Ela fala, caramba, cara, é isso que eu amo fazer. Pronto, deixa o menino lá trabalhar. Não, mas aí acontecia o quê? Eu amo essa área. Aí o pessoal fala, beleza, já deu o seu mês aqui, agora você vai pra outra. Não, isso faz parte do processo. Mas assim, depois que isso acaba, sim. Isso é um processo de crescimento. Tem uma pessoa apaixonada pela... Crescimento tem dor, né? Tem dor. Então, eu queria ficar aqui. Não pode. Você vai voltar lá. Aí depois que acabou, você fala, tá, agora você quer realmente voltar lá onde você gostou? Nossa, quando a empresa pode fazer isso, é maravilhoso, cara, né? Ela consegue trazer... E olha só, é da base, né? É da base. Pessoas que nunca tiveram contato com o emprego, muitas vezes. O diretor não teve isso. Tem diretor que não teve. Mas agora a nova geração está tendo. As pessoas mais experientes, o que eles começavam como office boy. Não sei se você pegou essa... Começava como office boy, então auxiliar o cara administrativo. Ficava ali, ele não tinha oportunidade de passar por todas as áreas, mas muitas vezes surgiu uma vaga em tal lugar, o cara, opa... É basicamente isso. Quando você vai ver a história de diretor, hoje em dia é mais difícil você ver isso, mas quando você vê a história de diretores, eu conheci bastante. Os caras, comecei como office boy e tal. Pra conhecer a cultura, a filosofia da empresa, é bem melhor. Mas é um erro que eu identifico, que muitas vezes você... não, cara, você é batedor de prego, então você vai bater prego até quando eu quiser. Entendeu? E quando falta alguém? Quando o batedor de prego? Se as pessoas, os diretores, os gerentes, os administradores, eles têm que ter essa capacidade de identificar erro, cara. Então. Porque você viu o tanto de situações aqui que a gente já citou? Sim. Que se a pessoa não tem um filho de identificar que, caramba, isso foi um erro. Né? Deixamos aí uma lacuna aí. Por exemplo, o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo. Foi uma lacuna que deixaram. Deixaram forte. Deixaram uma lacuna. Simplesmente. Quiseram fazer as pressas trazendo o Hazard que não adiantou nada. Pagaram caro. Pagaram caro, não adiantou nada. Então, assim, o Cristiano Ronaldo, custo-benefício. Ele recebe um salário enorme. Maravilha. Mas é um retorno, né? E os títulos? Cara, se eu não me engano, são 5 Champions. Seguidas. Eu não sei se são seguidas. Eu não sei se ele ganhou as 5 pelo Real Madrid, mas eu tenho certeza que 3 ele levou pelo Real. Sim. Tenho certeza absoluta. Então assim, imagina, 3. Pois é. O Chelsea ganhou uma agora, tá aí feliz da vida, depois de 8 anos. 8 anos. 8 ou 9 anos. Você imagina, eles ganharam em 2012 e agora em 2021. Mas você vê, não fizeram a reposição. Ficaram ali dependente. Ou investiram em algo achando que seria semelhante àquela peça. Mas aí foi um investimento de última hora, às pressas, para repor peça, não teve planejamento. Então, assim, vamos assim, beleza, aconteceu. Já foi um erro, certo? Perderam o Cristiano Ronaldo, agora tem que botar alguém às pressas. Agora é trabalhar para isso não acontecer mais. Exatamente. Por isso que eu falo. A visão, o que tem que ser criado aqui nesse tema de aprender com os erros eu tenho que aprender que tudo que acontece que está fora do planejamento, né, entre aspas, tudo que acontece de errado, né, errado é fora do planejamento, eu tenho que identificar e não cometer de novo. Uma vez, dependendo do que você comete de erro, é inaceitável. Por isso a importância, para não cometer de novo, eu vejo que é importantíssimo que você citou do inventário. Sim, rastrear. Por que aconteceu? Assim, tem que fazer essas perguntas, tá? Não tem que expor, mas tem que perguntar. O expor é maximizar. Assim, tem que fazer assim, ó. É fofoquinha. O que aconteceu? Aconteceu isso.
Quem foram os envolvidos? Tem que ter essa pergunta. Os caras já vêm tremendo, né? Entendeu? Quando você fala quem foram Não os tem que envolvidos. expor, não tem que. Vou mandar você embora. Se eu descobrir que foi você, eu vou te mandar embora. Não, mas assim, quem foi envolvido no processo? Porque a gente percebe que foi um erro causado pelo Rafael. Por que o Rafael cometeu esse erro? Às vezes está em treinamento, né? Às vezes foi uma falta de aptidão, às vezes foi uma sem vergonhice mesmo, foi uma fraude. Tem que identificar, gente, e tratar. Olha, vou te falar, difícil se achar em empresa Tem que assim, tratar. Marcão. Não, mas assim, não, Rafael, tem. Nós estamos falando com os nossos imperadores, Rafael, eu tenho tem. certeza que eles vão colocar em prática, então, viu? Você tem que Porque eu vou te falar, é entender, difícil. você tem que entender que tudo que eu estou falando aqui é que eu passei dentro de um monte de empresa, que eu vi um monte de várzea, Certo. mas eu vi empresa séria. E não foi empresa estrangeira, alemã, não. Eu já vi muita empresa nacional brasileira séria. De você falar, caramba, que legal. Certo. Aqui as coisas funcionam, entendeu? Porque eu vejo que constantemente você fala. Entender que a peça lá também, como você está chamando de peça, são seres humanos. É um parte E do aí processo. qual que é o objetivo? O objetivo é desenvolver o interesse da empresa. Não é pegar e falar assim, olha, estamos aqui com um bobo da corte, cometeu um erro, olha que maravilha, vai funcionário do mês, aí coloca lá, vim com certas ironias, com brincadeiras, porque o negócio é sério. Eu já vi pessoas tratando os seres humanos como algo assim, sabe, só mais número, pessoa que não tem sentimento. Cara, eu acho que ninguém acorda de manhã, se pega o transporte coletivo, se pega o seu carro, acorda e fala, cara, hoje eu tô disposto a errar. Hoje eu tô aqui, Ninguém. Hoje eu vou. Eu vou bater esse pênalti errado aqui, mas é só não. pra crescimento. Não, todo mundo tenta acertar, Não, poxa. foi só. Eu vi um. Agora, não sei se pode fazer isso aqui, eu vou fazer um comentário. Eu vi lá uma postagem lá entre o Neymar e uma participante do Big Brother, né? E a participante do Big Brother rebateu uma crítica que ele fez quando ela estava no Big Brother. Ela disse assim: você, pra me criticar no Big Brother, você é bom. Mas pra errar pênalti, você também, não sei o que, né? Aí, beleza. Aí o Neymar pegou e colocou: eu sabia que ia voltar, então por isso que eu errei. Eu acho que é uma brincadeira. Mas ninguém sai de casa assim. Não, ninguém. Eu sabia que isso. Não. Cara, eu trabalhei com uma pessoa que ele era especialista em expor erros. Especialista. Então, tipo assim, ele... Expor no sentido negativo. Não, ele fazia questão de, tipo assim, cara, eu acredito que ele ia dormir assim já. Me manda mais erros. Me manda mais erros. Não, eu quero ter erros. Porque, assim, de resto, quando tava tudo bem, não vinha o motivacional, né? Sim. Cara, parabéns. Eu sei que não é mais do que a sua obrigação, mas parabéns por isso, né? Você tá desenvolvendo um bom trabalho, a gente agradece. Não, cara, ele ficava feliz. Sabe quando a pessoa fica com aquela vontade até de trabalhar mais quando tinha um erro? E a pessoa que cometeu o erro ficava desmotivada. Não, a questão não era nem desmotivada, ela ficava pensando, cara, por que eu existo? Se eu sou tão inútil assim com o que eu faço, por quê? Porque o cara maximizava de um jeito que a pessoa não sentia mais vontade, literalmente, de viver. Porque, a primeira coisa quando você comete um erro estrondoso, ainda mais numa empresa, quando você vai sofrer uma demissão, você pensa na sua família. O que eu vou contar lá em casa? Sabe? Por mais que seja besta, mas você expor uma pessoa, lembra que aquela pessoa tem uma família. Né? E a pessoa sempre pensa na família dela. Então o cara fazia de um jeito, sabe? E outra, ele não fazia o que você falou, o inventário. Para você ver a importância de fazer esse acompanhamento, desse rastro, desse entendimento, dessa análise mesmo dos erros, né? Veja só, se você faz uma análise desses erros, você consegue evitar um monte de coisas, inclusive esses assédios morais, né? Com pessoas idiotas assim que ficam expondo o erro dos outros. Então, isso é muito importante. Acho que essa é a melhor maneira de você lidar e aprender com os erros dentro da sua empresa, que vão existir. Maravilha, porque a gente percebe que isso implantado já reduz muito. Então, é uma forma simples de se aprender com os seus erros e de você conseguir desenvolver um trabalho melhor. Sim, funciona. Funciona, não é nada teórico, é algo que já é aplicado. Já. Não, realmente, isso daí, pelas dicas que você trouxe hoje, realmente funciona. Realmente. Como ser humano, eu posso dizer isso. Tá certo. Maravilha, Marcão. Mais uma vez, obrigado
pela sua presença, pelas suas dicas. Por nada. Obrigado aos amigos imperadores que estão nos acompanhando, que estão compartilhando os nossos vídeos, que estão vendo os nossos episódios pelo YouTube, que estão ouvindo pelo Spotify, que estão acompanhando as nossas páginas. Não deixe de seguir a nossa página no Instagram. Vai estar descrito aqui, @eumarcocastro. Sim, né? sim. Qual horário, Marcão, eles podem nos encontrar aqui? Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, um episódio diferente aqui, com algum tema de gestão para ajudar você a construir um verdadeiro império. Maravilha! Viva os imperadores! Pra cima. Um abraço. Um abraço. Tchau. Boa noite, tchau, tchau.